amantes do sobrenatural, tudo bem com vocês? Eu sou a Paula, estou aqui mais uma vez para contar um relato daqueles de arrepiar. E o relato de hoje eu já gostei do nome e eu acho que o relato de hoje promete. Ele foi enviado, deixa eu ver aqui, por uma moça de São Paulo e o nome do relato é Pare de Olhar Ele Dormir. Antes de tudo, eu já vou pedindo para você deixar aquele seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito, compartilha com algum amigo. E é isso, vamos agora para o relato de hoje. Vamos lá. Eu não sei exatamente quando comecei a minha história, porque se eu for escrever desde a primeira vez que eu passei por algo sobrenatural, eu escreveria um livro inteiro. Eu tinha 4 anos, hoje tenho 33. Quando os meus pais compraram a casa em que vivem até hoje. Eu me lembro que quando vi a casa pela primeira vez, pensei que ela era muito grande e muito assustadora. E mais tarde acabaria descobrindo que eu estava certa. Era terrivelmente assustadora. Durante a minha infância e a minha adolescência, eu fiquei em 3 quartos diferentes da casa. Um eu dividia com minha irmã mais velha quando nós éramos ainda bem novas. Não era muito assustador, mas também eu quase nunca estava sozinha nele. O segundo quarto que eu tive era um quarto pequeno no andar de cima, no fundo da casa. Até hoje eu não gosto daquele quarto. A minha mãe usa ele como quarto de costura agora. Eu não entro neste quarto. O último quarto em que fiquei nesta casa foi um quarto grande na parte de frente da casa, que ficava de frente para outro quarto grande, onde a minha irmã dormia. Este quarto possuía uma certa atividade sobrenatural, mas nada ameaçador, como no quarto menor que eu tive antes. Eu tenho muitas histórias sobre esses 2 quartos, mas não vou falar sobre elas agora. Depois de 13 anos em um casamento infeliz e de um divórcio amargo, eu acabei voltando a morar com os meus pais. Eu fiquei com o último quarto em que fiquei na casa, o quarto grande na frente, no andar de cima. Eu estava nervosa por estar lá, já que na minha infância e adolescência eu nunca dormi sozinha lá em cima. Quando a minha irmã não estava em casa, eu dormia no andar de baixo, junto com os meus pais. Mas sendo uma pessoa adulta agora, eu me convenci de que quando eu era criança, eu imaginava as coisas que aconteceram comigo e acabei me acomodando no meu quarto sem maiores problemas. Eu imagino que quando você fica mais velha e trabalha de 9 a 10 horas por dia, e chega em casa e dorme de exaustão, as coisas estranhas que acontecem de noite não te perturbam muito. A minha mãe também acha que toda atividade paranormal tem algo a ver com as crianças, já que ela nunca mais viu nada de estranho acontecer depois que eu e minha irmã nos casamos e saímos de casa. E eu acabei me convencendo disso também por causa de algumas coisas que aconteceram ultimamente, quando meu filho, de 13 anos, está em casa. O meu filho me falou há alguns meses atrás que não gosta de ficar sozinho no andar de cima da casa, pois parece que tem sempre alguém olhando ele, e ele ouve alguém subindo e descendo a escada o tempo todo. Mas o que me chocou foi o comentário dele sobre o quarto pequeno no fundo da casa, aquele que eu não gosto. Eu nunca falei nada para ele sobre aquele quarto, e até onde eu saiba, ele não sabe que um dia aquele quarto foi meu. Ele falou que parecia que alguma coisa não queria ele naquele quarto. Sempre que ele está no corredor indo em direção desse quarto, ele fala que sente calafrios pelo corpo. Eu tentei não me preocupar muito e falei para ele que era impressão dele, porque o quarto era pequeno e claustrofóbico. Eu não vi motivo algum para assustar ele. No entanto, eu não posso esquecer algumas coisas que aconteceram há tempos atrás. O meu filho tem um sério problema de sonambulismo e por causa disso, somado à escada íngreme que tem na casa, ele dorme no mesmo quarto que eu. É um quarto grande, com espaço de sobra para 2 camas grandes, um armário para ele, um armário para mim, uma TV, um aparelho de som e ainda sobra espaço para andar pelo quarto. A minha cama é mais perto da porta, assim eu posso pegar ele se ele tentar sair andando do quarto enquanto dorme. A cama dele fica do outro lado do quarto, fazendo um ângulo de 90 graus com a minha, de um jeito que a cabeça dele fica apontada para os meus pés. Há alguns meses atrás, eu acordei de noite e vi uma mulher estranha em pé, do lado da parede, ao pé da cama do meu filho.
Ela estava olhando para ele, não para mim. Ela estava em um lugar onde ela teria que ter uns 10 centímetros para poder caber ali, entre a cama do meu filho e a parede. E ela parecia ser feita de uma espécie de nuvem escura. Não dava para notar muita coisa sobre ela, só que ela tinha longos cabelos negros até o meio das costas. Essa não foi a primeira vez que acordei e vi uma figura estranha neste quarto, mas foi a primeira vez que eu vi uma mulher. Eu fiquei nervosa, mas acima de tudo fiquei louca da vida. Já era ruim quando essas pessoas, coisas, me incomodavam, mas sendo mãe, vendo aquilo tão perto do meu filho, me deixou com o sangue fervendo, pensando que eles começariam a incomodar o meu filho. Então, num tom baixo, mas firme, eu disse: "Não, deixe ele em paz, ele é só uma criança. Vá embora agora." Eu então levantei e acendi a luz, e na mesma hora a figura desapareceu. O meu filho não acordou e, relutantemente, eu voltei a dormir e não falei nada sobre isso para ninguém. 2 noites depois, o meu filho me acordou da cama dele falando: "Mãe, ela está olhando para mim." Eu abri os olhos e vi ela, a mesma figura de antes, e estava no mesmo lugar. Esperando que o meu filho estivesse adormecido o bastante a ponto de não se assustar muito, eu calmamente falei para ele: "Apenas fale para ela ir embora e te deixar em paz, e que é feio ficar olhando as pessoas dormirem." Eu ouvi ele dizer em um tom firme, mas ainda meio confuso: "Vá embora, o que você está fazendo não se faz, é falta de educação." Que bonitinho. Eu pisquei um pouco os olhos, ainda um pouco adormecidos, e então ela desapareceu. Nós dois voltamos a dormir e a noite seguiu sem nenhum problema. Eu esperava que ele não se lembrasse de nada no dia seguinte, mas quando ele acordou, ele me perguntou quem era aquela mulher que estava incomodando ele a noite anterior. Não foram as exatas palavras dele, eu limpei um pouco o linguajar que ele usa. Eu tentei convencer ele de que ele estava dormindo, mas ele não acreditou. Ele lembrava claramente de mim falando para ele dizer a ela para o deixar em paz. Nós decidimos deixar para lá e não pensar mais no assunto, já que aquela mulher nunca mais voltou. Eu não sei o que no meu filho atraiu ela, mas eu acho que ela precisava ouvir da boca dele que ele não queria ela o vendo dormir. Essa não foi uma das piores situações pela qual eu passei. Existem algumas muito mais assustadoras do que essa, mas fica para uma outra vez. No futuro, eu mando mais histórias sobre a minha infância naquela casa. Meu Deus! Já pensou? Você tá dormindo e olhar e tem alguém em pé na frente da sua cama te olhando? Gente, eu não consigo nem imaginar. É bom eu nem ficar imaginando, senão não vai adiantar nem eu deixar a luz do corredor, luz do banheiro acesa durante a noite, não vai adiantar. Porque eu sou medrosa, já falei pra vocês, né? Tadinha da criança, mas tá vendo? Pelo menos o fantasma obedeceu, né? Pelo menos, né, ele mandou ela parar e ela parou. É isso então, meus queridos, o relato de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe suas opiniões aqui nos comentários. Eu sempre adoro ler os comentários de vocês, eu fico sempre muito feliz. Então deixa aqui pra mim a opinião de vocês, deixa seu like, se inscreve. Não se esqueça de mandar alguma história pra mim, caso você já tenha passado por algo sobrenatural, tenha alguma experiência sobrenatural, alguém que você conhece. Envia pra gente, o e-mail tá na descrição desse vídeo. Um grande beijo a todos vocês, fiquem todos com Deus e até um próximo relato. Tchau, tchau!